A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Esse é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o canal Atalaia Teológico da Última Hora. E vamos continuar com o quadro Lendo a Bíblia com o Atalaia. Hoje nós vamos continuar no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Hoje nós iremos ler o 10, o 11 e o 12. Você que está nos acompanhando, continue. Eu fiz uma playlist aí no nosso canal para que você que está atrasado na leitura possa acompanhar mediante aí a playlist que já vem desde o capítulo 1 até onde estamos lendo. Mateus capítulo 10. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em terras de samaritanos, mas ide antes a ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graças recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquele lugar ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que o dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas ruas, nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo que nem acabareis de percorrer as cidades de Israel, em que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre
e o servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-vos em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregais sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer e perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção os homens contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo com água fria, a um deles, estes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João estas coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver, um homem ricamente vestido? Ou que se trajava ricamente, estão nas casas dos reis? Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este Elias que havia de vir, quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante
aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flautas e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Naquele mesmo tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que lhe não era lícito comer, nem aos que com eles estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E ele, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quantos mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer bem no sábado. Então disse àqueles homens: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não lhes descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contentará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e o seu nome, o gentio, esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo,
de tal modo que o curou, que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado, blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tinha saído do homem, anda em lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando achasse desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. E falando ele à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disseram-lhe: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terminamos aqui o capítulo 12. Meus amados, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações, nos acompanhe na leitura bíblica, está aí na nossa playlist, né? Lendo a Bíblia com o Atalaia. Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal, veja outros vídeos do nosso canal e eu tenho certeza que Deus continuará falando ao teu coração.